Volte à fita. Comece a história de novo. I consider myself becoming an artist. Repita a última sessão de Marilyn. Some people will laugh. Sometimes you try to be true. Tudo sempre começa pelo fim. You feel sometimes it's on the verge of a kind of craziness, but it isn't really. Tentaremos recontar essa história. It's really Seria uma história trágica, mesmo se cortássemos o final. part of yourself out, and it's very Seria uma história triste, sem nada para compensar a melancolia. so that Nem mesmo o sorriso de Marilyn, que parecia se desculpar pela beleza dela. You tell me, lawyer. mistake are part of being Oh, I young, but I don't right Or or wrong that men are following. done. I'm sorry. So sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see. Uma história de amor e ódio entre a estrela e o Dr. Ralph Grinson, seu último psicanalista. Love was blind, and I was too blind to see. Los Angeles é mais irreal em 2005 do que 40 anos antes. Mais metálica, mais nua. Em agosto, a poluição cobre a cidade como um véu rosa. Ao meio-dia, as ruas enevoadas lembram antigos filmes em sépia. Um homem alto e curvado entra na sede do Los Angeles Times. Ele olha para os lados como se estivesse perdido. O nome dele é John Miner. Ele quer encontrar o jornalista Forger Backwright. É um homem velho que veio contar uma velha história. Ele explica ao jornalista que transcreveu as fitas que Marilyn Monroe gravou para o Dr. Grinson no início de agosto de 1962, dias antes de morrer. John Miner era o assistente do chefe do Instituto Médico Legal e havia participado da autópsia de Marilyn Monroe. Dada a taxa de 4,5% de barbitúricos no corpo dela, a conclusão do laudo foi provável suicídio. O laudo não ignorava o fato de que Norma Jean Baker havia levado 36 anos para cometer suicídio, nem excluía algum envolvimento criminoso. Para John Miner, a autópsia havia deixado muitas perguntas sem resposta. Então ele ligou para o Dr. Grinson e eles marcaram um encontro às 5 da tarde, depois do funeral, na casa do médico em Santa Mônica. Marilyn havia morrido 3 dias antes, em 8 de agosto de 1962. No calor do verão da Califórnia, o Dr. Grinson estava transtornado, com a barba por fazer e cansado. Ele tocou para Miner a fita de 40 minutos. You feel sometimes it's on the verge of a kind of craziness, but it isn't really craziness. Marilyn fala.
Sua voz está no limite das palavras. Getting the truth Essa voz do além parece vir de um sonho. is very hard, you know. I mean, it's not easy, let's say. Well, I always have a secret feeling that I'm really a fake or something, or phony, or you know how people feel about themselves. John Miner pergunta ao psicanalista o que ela significava para você. Era apenas uma paciente? Ela se tornou minha filha, minha dor, minha loucura. O que aconteceu naqueles 30 meses em que Marilyn e seu psicanalista se deixaram levar pela loucura de uma terapia sem limites? Em 17 de agosto de 1962, o caso foi encerrado. Quarenta anos depois, Miner não se perguntava mais quem matou Marilyn, e sim o que a matou. O cinema, o sexo, a política, a loucura ou a psicanálise? Smells like green tea. Em Hollywood, a psicanálise era moda. Psicoses, neuroses e perversões. Os astros ricos e vulneráveis se curavam com palavras. As pessoas da imagem e as das palavras se uniram na alegria e na tristeza. Ralph Grinson era o psicanalista dos astros. Um grande intelectual da Europa, professor de psiquiatria da Universidade de Los Angeles. Ele já tinha tratado atrizes loucas, mas ficou impressionado com o jeito de falar de Marilyn. Ela falava sem dor de coisas dolorosas. Tudo começou num dia de janeiro de 1960. Marilyn chamou Grinson com urgência ao seu quarto no hotel Beverly Hills. Well, for me, if I can realize certain things in my work, Ele encontra uma mulher angustiada, ameaçada pelo uso excessivo de drogas e medicamentos. and I can say that also about my life. So that you have two possible elements of Ele aceita ajudá-la a sair da cama, a fazer cinema, ajudá-la a amar, ajudá-la a não morrer. there is a professional happiness. Oh, no, it's all right. You've been very patient as it is. Yes, I think there's A primeira sessão é curta. Marilyn está em Los Angeles com o marido, o dramaturgo Arthur Miller, para rodar Adorável Pecadora com Yves Montand. Ela se sente maltratada e mal paga, mas deve um filme ao estúdio Fox. O roteiro é constantemente reescrito e um clima de desastre paira no ar. A equipe espera todo dia que ela acorde. Ela chega ao estúdio cheia de barbitúricos. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. Em 26 de janeiro, a filmagem é interrompida. Ela desaparece por 3 dias, pouco antes de gravar a primeira cena com Yves Montand. Eu queria desaparecer.
Nas telas ou fora delas, tanto faz. Só desaparecer, confidenciou a Grinson. O médico pede a Marilyn que o encontre em casa para manter a discrição. Do you want me to stop? No. Sure? No, it's okay. I just gotta... Uma grande mesa de madeira sem nenhum papel. I could easily be alone. It doesn't bother me to be alone. Some people I know, they... Ela fica surpresa por não ver fotos de Freud. You don't mind? You like solitude? O que lhe chama a atenção é um quadro. Uma mulher nua, de costas, serena. Yes, I pay $10 an hour, and we make... Marilyn a vê como um enigma. So I had lessons, you know, Ela pergunta ao médico qual é o segredo dessa mulher. Well, I always have a secret, Eu também posei nua. Quando era modelo, olhava para o espelho ou para outras pessoas para descobrir quem era. Marilyn não existe. Quando saio do camarim, sou Norma Jean. Marilyn Monroe só existe na tela. Você tem medo de que sua imagem seja roubada? Grinson pergunta a ela. São muitas perguntas, doutor. Não sei. Só sei que os homens não me veem. Apenas me olham. Grinson percebe que entre os olhares, quando ninguém repara, o rosto dela relaxa, se desfaz. Morre. A primeira sessão deve ser encarada como a última. Tudo que é importante já está lá, mesmo que nas entrelinhas. Marilyn não diz mais nada. Ela fica surpresa porque ele não lhe pede para deitar, para vê-la na horizontal. Ainda bem. Ela não gosta que lhe peçam para deitar. Ela tem medo da noite. Medo de que nunca acabe. Ela costuma fazer amor em pé, de dia. Quando fechamos os olhos na análise, revivemos. Com o médico das palavras, Marilyn revê velhas imagens que preferia esquecer. Ela tinha 20 anos e aliviava sua dor com homens e mulheres para ter força até de manhã. Para sobreviver em Hollywood, ela vendia o que podia para quem quisesse. Seu corpo para produtores. E a imagem do seu corpo para espectadores de filmes pornográficos. Seja sensual e safada. Sem dúvida foi isso que o desconhecido cineasta disse para ela naquele apartamento sombrio de Los Angeles. Se este curta não for falso, foi o primeiro filme dela. Tantas vezes reproduzido, o filme parece dizer aos voyeurs: não há nada para ver. Arthur Miller e Marilyn Monroe trabalham juntos pela última vez num filme, Os Desajustados. Miller escreve o roteiro e ela fica com o papel principal, que é a sua própria vida, sua biografia desajustada. John Huston dirige o filme. Grinson promete ficar de olho nela. A filmagem começa em Nevada em meados de 1960, com Clark Gable e Montgomery Clift.
Marilyn chega pálida e cansada, com 2 dias de atraso, para gravar no deserto próximo a Reno, num calor de 40 graus. Quando chega, é como uma aparição. Com um vestido justo de seda branca e cerejas vermelhas, sem nada por baixo. Uma deusa insensível que pode matar ou partir seu coração com um sorriso. Ela conta ao Dr. Grinson que o papel de Rosalind, uma mulher perdida entre 3 homens e cavalos, era ela mesma. Ela sente o mesmo abandono, a mesma dificuldade de viver. Seu marido escreveu esse papel para mostrar seu amor e sua repulsa. Houston prefere filmar em preto e branco e não em cores, para esconder os olhos vermelhos de Marilyn. É inútil, ele disse. As neuróticas suicidas me dão nos nervos. Não vou gostar de você nem morta. Por que Houston escalou Marilyn? Porque você é uma vadia, não é uma atriz. Como uma verdadeira vadia, paga com sua mente, seu corpo, sua alma. Mas você sabe que não é essa mulher. Ele continua. Esqueça essa besteira de Actors Studio. Psicanálise e atuação não combinam. Preserve sua angústia, é uma fonte preciosa. Sem angústia, pode esquecer essa profissão. Ela conta a Grinson a cena que a exauriu. Sua personagem, Rosalind, tenta impedir que os 3 homens matem um cavalo. Ela se vira para Gable e grita: "Eu te odeio." Ela é apenas um corpo frágil diante dos flashes. Ela não consegue mais acreditar que é só um filme, apenas imagens. Quem gostava dela no passado e a ajudava, agora fere, arrancando sua pele aos poucos. O diretor de fotografia explica ao produtor: "Não posso filmá-la. Seus olhos estão vazios. Se continuar assim, o filme já era." E todos faziam a mesma pergunta: Marilyn vai trabalhar hoje? Exausta com a filmagem, ela percebe que seu casamento com Miller chegou ao fim. Algumas atrizes são como as estrelas. Ainda vemos sua luz, mas já pararam de brilhar. Estão mortas. Em
Em 18 de outubro, a filmagem termina. Marilyn chora. Interpretei Marilyn Monroe, Marilyn, sempre Marilyn. Acabei imitando a mim mesma. Quando casei com Miller, eu sonhava em deixar para trás Marilyn Monroe. Mas continuo fazendo a mesma coisa. Quero escapar. I don't feel that way about you, Gay. I'm usually told how happy I am. Well, don't get discouraged, girl. You might. First man never said that. Ao saber da morte de Gable, ela não falou com ninguém e não foi ao funeral. Clark Gable, in a Freudian sense, it's supposed to be. Ela confia a Grinson. Nas cenas românticas, eu o beijei com paixão. Think of him as my Eu father. gostava dos lábios dele. E o bigode dele me acariciava diante das câmeras. I always pretended he was my father. Eu não queria dormir com ele. Eu só queria que ele soubesse como eu o amava. Eu queria que ele fosse meu pai. E que ele dissesse que eu era sua filhinha querida. No batismo do filho de Gable, ela deixa Nova York. Cruza o país para beijar o filho que desejava ter. I'm sorry. So sorry. Please accept my apology. But Ela chega toda de preto como uma viúva. and I was too blind to see. Agora Marilyn vive entre duas cidades. O divórcio de Miller foi concluído em janeiro e seu último filme com Montan foi um fracasso. I have been here before. How long ago? Em Nova York, longe de Grinson, ela passa os dias na escuridão, magra, alterada pelos calmantes, escutando canções sentimentais, sem falar nem comer. Beside me, you woke something inside me. I'm still. Marilyn é internada numa clínica psiquiátrica. You could be here with me. Ela estava tão drogada que não se lembrava de ter assinado sua ficha de internação. Ela fica no 6º andar, o dos loucos. Em sua cela há grades, sangue e pichações nas paredes por toda parte. Ela só tem direito a um telefonema. Ela liga para Joey DiMaggio. Eles não se falam há 6 anos. Ele corre para ficar com ela. Quando ela deixa a clínica 12 dias depois, é bombardeada pelas perguntas dos fotógrafos. Ela parece cansada, desorientada. Não consegue fugir desse pesadelo. Ela decide voltar de vez para Los Angeles. A cidade onde nasceu. A cidade onde não quer morrer por nada no mundo. A cidade onde morrerá. Em 1º de junho, ela faz 35 anos. Ela afirma que está cheia de esperança. Sabe que nunca será feliz, mas ao menos pode ser contente.
Do que ela vive nos últimos meses? Do que ela morre? Sexo demais? Psicanálise demais como uma droga que não consegue largar? I like people. Grinson está assustado com seu desejo por sexo casual. A polícia contou a ele sobre acusações contra Marilyn por fazer amor com desconhecidos em locais públicos. O terapeuta interpreta isso como medo dos homens. Um desejo de seduzir que a levava a se entregar a qualquer um. Ele acha que a psicanálise não pode ajudar Marilyn. Tem medo de não conseguir salvá-la, de precipitar seu fim. Because I think I have also a gay side to me, also a sad side. And I think that's the way with people also. But there is something in people where they need solitude. Como alguém que se afoga e arrasta seu salvador junto, ela puxa Grinson para o fundo, a escuridão, o vazio. That they, as I think is in myself. Agora ele começa a improvisar, ultrapassando quase todos os limites. Ele incentiva seus filhos a serem amigos dela. Atende ligações dela à noite. Vê Marilyn o tempo todo, abandonando seus outros pacientes. Às vezes, ele a acolhe em casa. O jogo sai do controle. Cada um destrói o outro. Grinson, que recebia Marilyn em sessões de 4 horas, agora a vê à noite também. Mas e se o fim viesse de outro lugar? Dos Kennedy, o presidente John e seu irmão Bob. Da máfia, que queria usá-la para comprometê-los. Em 1º de outubro de 1961, Marilyn conhece num jantar o irmão mais novo de John Kennedy, Bob, o ministro da Justiça. Casado e pai de 7 filhos. Naquela noite, ela escolhe um vestido que realça sua palidez. Quer mostrar os seios. É o comportamento autodestrutivo que Grinson queria que abandonasse. O jantar é na casa de Peter Lawford, cunhado dos Kennedy, conhecido como cafetão do presidente. Marilyn está bebendo e Bob se oferece para levá-la em casa. Pouco depois, ela escreve um poema desesperado. Me ajude. Me ajude. Sinto que a vida está chegando perto e tudo que quero é morrer. Morrer. Por quê? Por quem? Quando foi? Tarde da noite, Marilyn telefonou para seu velho amigo, André de Dienes. Ela queria ser fotografada. Queria posar triste e bêbada. Eles tiram fotos iluminadas pelos faróis. As imagens são melodramáticas. O rosto dela está super exposto. Era assim que ela se sentia, super exposta. Ela estava interpretando? Ou sentia que a tragédia esperava por ela? Ela diz a Grinson que não sabe para que serve a noite. Ele responde: para esperar, para dizer ao outro para voltar. Mas não há ninguém, só há calmantes, barbitúricos e analgésicos.
Em fevereiro de 1962, Marilyn compra uma casa no bairro de Brentwood, entre o estúdio e a casa do seu analista. Ela quer uma casa dela, mas parecida com a dele. Helena Drive, número 4. A casa dela era menos bonita e menor, mas era igual a de Ralph Grinson. Essa casa será o filho que você não teve, o marido de quem se divorciou, ele diz. Marilyn põe o piano branco na sala de estar. Ela volta para ele como se fosse um amigo perdido. Amava acariciá-lo com a ponta dos dedos quando as pessoas eram ignorantes e a vida insuportável. Um último filme, uma última casa para agradar Grinson. Parece uma página virada. Depois de tudo, ela pensaria em voltar para uma última sessão? O estúdio Fox avisa que ela deve filmar Something's Got to Give, com George Cukor. Grinson negocia um bom cachê para ela e para si mesmo, um posto de conselheiro especial durante o filme. Ele escolherá as imagens para a edição. Ela comparece à cerimônia do Globo de Ouro com seu amante mexicano José Bolanos. Pálida, magra e bêbada. Com as costas nuas num vestido de seda verde. Muitos acham que é o fim de Marilyn. O fim do jogo. Grinson diz que a vida é um tabuleiro de xadrez e uma jogada ruim pode nos forçar a entregar o jogo. A diferença é que a vida não oferece uma revanche. No último ano da vida dela, essa relação é delirante. Grinson quer encarnar o pai que a decepcionou tanto. Ela liga dia e noite para discutir sonhos e angústias. Ele não aguenta mais. Em maio, vai para a Europa. Marilyn perde a cabeça. Ela compra um gravador e se grava em casa, no escuro, à noite. Ela quer que Grinson a ouça falando livremente. Foram essas palavras que John Miner ouviu no dia do enterro de Marilyn. Foram essas fitas que John Miner transcreveu e levou 40 anos depois para o jornalista do Los Angeles Times. O início de Something's Got to Give é um pesadelo. Marilyn acredita que Cukor a odeia e ameaça se suicidar. Ela larga a filmagem e vai ao Madison Square Garden cantar no aniversário de 45 anos do presidente. O estúdio ameaça demiti-la. Nova York era uma festa e ela era a rainha. Um tabuleiro de xadrez dominado pela beleza dela. Ela faz jogadas imaginárias sobre os quarteirões. O rei branco está ausente. Sua mãe é a rainha preta.
Marilyn é a Rainha Branca. Grinson é o cavalo branco ou preto. Os Kennedy são 2 bispos pretos. No hotel, um telegrama da Fox cancela seu contrato. Perturbada, ela tem dificuldades no ensaio. Mal consegue dizer feliz aniversário pela 30ª vez. O diretor tem medo da sua voz sofredora, da sua respiração fraca. Marilyn Monroe está feliz como uma criança entre adultos. Uma garota que cresceu na pobreza não resiste às honras. Ela pagou $1.000 para comparecer. À noite, Bob está presente na festa com sua esposa. Mas o presidente vai sozinho. This lovely lady is not only constituted but punctual. Mr. President, Marilyn Monroe. A woman about whom it truly may be said she needs no introduction. But let me just say, here she is. But I'll give her an introduction anyway, Mr. President, because in the history of show business, perhaps there has been no one female who meant so much, Ela surge da who escuridão, has done more. cambaleando. Como se estivesse incomodada com o corpo num vestido transparente. Mr. President, the late Marilyn Monroe. A atrasada Marilyn Monroe. Em inglês, late significa atrasada, mas também falecida. Ela realizou seu sonho. Chegar atrasada ao próprio funeral. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. Suas palavras são uma carícia prazerosa. Seu canto, cada vez mais sexual, é uma paródia dela mesma. Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton, we thank you so much. Depois do espetáculo, Bob Kennedy se agita como uma mariposa em volta da chama. Mas de madrugada é John que leva Marilyn à suíte do Hotel Carlyle. Ela nunca mais verá John Kennedy.
Depois dessa noite, ele decide terminar o caso e negar os boatos. As fotos da noite são confiscadas pelo FBI. Marilyn está amargurada. Todos comentaram que seu vestido de $6.000 era tão justo que teve que ser costurado nela. Não entenderam. O vestido não era sua pele, mas sua pele era uma roupa de carne. Sua pele não a deixava nua. Quando não pertencemos a nada nem a ninguém, como não pertencer a quem quiser? O que você queria resgatar na festa de Kennedy? Ele ataca. Ela explica. Eu senti orgulho. Havia um silêncio total no ginásio. Um silêncio assim diante daquele público me aquece. É como um beijo. Eu cantaria aquela canção nem que fosse a última coisa que fizesse. Ela se interrompe. Depois fala em voz baixa, como se estivesse presa há muito tempo. Tenho que falar da minha mãe. Na época, eu dizia que estava morta para não dizer que era louca. Marilyn fala da pobre garota sentada em frente ao estúdio RKO, onde sua mãe cortava películas e arruinava as vistas olhando para os astros. Durante a semana, Gladys lhe dava dinheiro para ir ao cinema. Eu adorava ser a garota da primeira fila, sozinha diante da telona. Aos domingos, a mãe a levava aos cinemas de Hollywood. Os palácios da imagem onde Norma Jean iria triunfar. Ela adorava olhar a calçada de cimento com os pés das atrizes consagradas. Ela encaixava os pés nas pegadas e dizia: é grande demais. Coitada, você nunca vai ter vez. No dia em que deixou suas marcas, teve a sensação de mergulhar as mãos no passado e entendeu que nada era impossível. Se fosse um filme noir, a abertura mostraria o vento agitando os eucaliptos. Suave e quente, ele sopra por Beverly Hills, Sunset Boulevard, Santa Mônica. E agora passa em Brentwood. Num filme noir, o telefone tocaria antes do amanhecer na delegacia de Crescent Drive. Marilyn Monroe morreu de overdose. Quem é você? O Dr. Grinson, psiquiatra dela. A polícia percorre as ruas desertas até a avenida Carmelina e vira numa rua sem saída.
corpo está atravessado na cama como um soldado morto. Num filme noir, a ambulância carregando o corpo de Marilyn embrulhado em plástico branco estaria desfocada. A cena não teria fim. E veríamos na tela Marilyn, última. In our investigation, they state, we have learned that Miss Monroe had often expressed wishes to give up, to withdraw, and even to die. On the basis of all the information obtained, it is our opinion that the case is a probable suicide. Marilyn, Marilyn. Por que tinha que acabar assim? Por que essa vida é tão podre? Escreveria Truman Capote. Em 8 de agosto, o corpo de Marilyn é levado para a capela funerária. A cerimônia é organizada por Joey DiMaggio. Qualquer pessoa do cinema está proibida de comparecer. No início, o Dr. Grinson foi barrado sob o pretexto de ser uma cerimônia só para a família. Que família? Especulava-se que Marilyn teria sido assassinada. Grinson era acusado de tê-la manipulado até ficar louca. John Miner ajudou na autópsia e queria entender. Ele liga para Grinson e eles marcam um encontro para a noite após o enterro. A noite cai e John Miner continua a questioná-lo. Por que disse que Marilyn se suicidou? Marilyn morreu de overdose que pode ter sido forçada. Nunca saberemos a verdade sobre essa morte. Para o inconsciente, o suicídio é quase sempre um assassinato. E o assassinato, às vezes, é um suicídio. Quem matou Marilyn Monroe? Não sei, responde Grinson. A psicanálise deve ter tido uma parcela de culpa. Não a matou, mas não a ajudou a sobreviver. E se foi Gladys Baker, sua mãe, que a matou? O xadrez terminou sem vencedores. Cinema, dinheiro, política e sexo. São as peças de um jogador chamado Morte, que sempre ganha. Mais de 40 anos depois, o jornalista do Los Angeles Times ainda refletia sobre as revelações de John Miner. Ele sabia que a verdade estava nessas contradições. Nesses fragmentos de diálogos, nessas imagens mal combinadas. Ele decide publicar o relato de John Miner sem questionar sua veracidade. Ele releu o artigo que será publicado no Jornal da Manhã e não gosta do título. Marilyn no divã.